Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Deixa o pessoal entrar. Agora começaram a entrar. Boa noite. A Paula já entrou. Oi, Paula. Boa noite. Boa noite, boa noite. Gente, vocês que forem entrando, quem puder dar o retorno pra gente do som, sempre agradece muito. Som ótimo, maravilha. Podemos começar. Já responderam. Bom, gente, então nós estamos iniciando agora o nosso nosso 43º culto do Evangelho no Lar, com muita felicidade, fazendo essa caminhada aí ao longo de 43 semanas. Na verdade, a gente até sabe que é um pouquinho mais, mas enfim, a gente está muito feliz. A gente, para quem está chegando hoje, quer lembrar que nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, numa dinâmica sequencial, fazendo alguns comentários noite após noite, né? Quinta-feira após quinta-feira. Hoje nós estamos nas instruções dos Espíritos, do capítulo 13, nós estamos na instrução de um Espírito Protetor. Ela não tem um título, mas ela fica para vocês se localizarem no item 10 das instruções dos Espíritos, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer falar alguma coisa antes de nós começarmos? Não, podemos fazer a prece. Bom, gente, então nós vamos fazer uma prece para todo mundo se conectar, para a gente ter foco no estudo de hoje, pedindo a Jesus as suas bênçãos e a sua paz e pedindo para que nós todos sejamos capazes de sorver aí o máximo possível desses conhecimentos. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, rogando, Jesus, a tua presença, rogando, Mestre, para que a paz que vem do teu coração habite nos nossos corações, rogando, Jesus, para que, apesar da dureza dos nossos espíritos, de sermos ainda tão rebeldes, uma evolução tão medíocre, nós rogamos, Mestre, para que os nossos espíritos nessa condição registrem na noite de hoje a presença, o amor, a pureza do teu Santo Espírito. Nada, Jesus, nos faria mais feliz nessa hora do que sentir o Senhor aqui presente conosco. Nós te amamos muito, Mestre, e todos os nossos esforços nessa vida são para aproximar o nosso coração do teu. E assim sendo, Jesus, e crendo em tudo que o Senhor nos disse, nós pedimos um acréscimo de forças vindas do teu coração, para que nós todos sejamos capazes de trabalhar aqui na terra sem esperar nada em troca, trabalhar em serviço daqueles que mais sofrem, levando, Jesus, o teu consolo e as tuas palavras às pessoas que verdadeiramente precisam, sem jamais, Mestre, vaidade, egoísmo e orgulho. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar aqui para a redenção dos nossos espíritos, porque esse é o nosso objetivo. Da mesma forma, Mestre, nós estamos aqui buscando o estudo na noite de hoje para tentar um reparo, uma rearticulação das nossas almas no espaço e no tempo, para seguir de uma forma mais feliz e mais honesta, buscando a tua face. Nós sabemos, Jesus, que apesar das dificuldades, caminhar o caminho apertado e atravessar a porta estreita é o nosso melhor caminho. Nós sabemos que um dia, Mestre, quando nós estivermos diante da tua grandeza e da tua beleza, nós poderemos dizer: canta, minha alma, canta em favor, em glória e honra do teu amado, porque chegou o dia da felicidade suprema. É isso, Jesus, que nós estamos buscando na noite de hoje, através do Santo Evangelho segundo o Espiritismo. Continue, Mestre, estar conosco, continua respondendo às nossas orações, continua, Jesus, sendo esse amigo fiel e bem presente nas nossas horas mais difíceis. Mais uma vez, nós te dizemos aqui de joelho, Jesus, que te amamos muito e pedimos com muita humildade para que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Quer começar? Sim.
Bom, como o João Pedro já falou, nós vamos entrar no item 10º do capítulo 13, que é uma mensagem dada nas instruções dos Espíritos, assinada por um Espírito protetor. Portanto, o Espírito não se identificou. Ela foi dada na cidade de Lyon, cidade de nascimento de Allan Kardec, no ano de 1860. Então, nós temos aí 162 anos dessa mensagem, que é atualíssima. No primeiro trecho, ele se apresenta dizendo: meus amigos, já ouvi muito de vós a se perguntarem: como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? Aliás, a gente ouve isso até hoje, né? As pessoas, principalmente as pessoas que consideram que a caridade é apenas uma oferta material. E pelo fato delas não disporem de recursos, ou de terem recursos limitados, seja na pobreza, seja mesmo na vida mediana, mas que está muito apertada pelas obrigações todas com a família, então a pessoa fica achando que pelo fato dela não ter recursos, ela não pode praticar a caridade. Então, a gente vai ver que isso é muito, muito falso. O próprio Espírito vai explicar. Você quer falar alguma Não, coisa? pode continuar. Acho que essa frase foi bem explicada, né? Maravilhosamente bem explicada. Então, no trecho seguinte, ele já vem nos instruindo. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos que o desespero, as privações, azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como vós. Sofri, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou, mas acreditei no Espiritismo. Não, peraí. Aos velhos que vos disserem, é inútil, Estou no fim da minha estou jornada. no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos os trabalhadores da última hora. Às crianças, já viciadas pelas más companhias e que vagam pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Olha. E isso também é caridade. Aí o João Pedro comenta. Pessoal, eu vendo aqui esse parágrafo, eu me lembrei muito, e a gente já comentou disso aqui, sobre nós entendermos a diferença que é o reino do Evangelho aqui na Terra. E principalmente quando o Geraldinho estava trazendo essas figuras que o Espírito usou como exemplos aqui para nós, quando ele passa, né, pela criança, pelo velho, e quando ele passou aqui pelo velho, falando, né, que ele supostamente estaria infeliz e que ele morreu como ele viveu a vida inteira, tentando desanimar, né, falando para a gente que não vale a pena seguir esse caminho do Cristo, eu me lembrei do velho Simeão, né, que está lá descrito no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e é muito interessante porque ele esperava, né, a gente tem a descrição de Simeão no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e lá fala, né, na Bíblia que ele esperava ver o Salvador, que ele esperava ver a salvação antes de partir, que essa era a esperança da vida dele.
E olha que interessante, gente, pela psicografia do Chico, e isso está no livro Pontos e Contos, no capítulo 25, a gente vê a história do Simeão e entende que quando o Simeão pegou Jesus nos braços, mesmo sabendo que aquele era o Salvador, ele começou a ter dúvida nessa perspectiva material. Ele começa a se perguntar: você que é o Salvador nascer numa manjedoura, você não deveria procurar na terra o auxílio dos juízes, dos grandes mestres da sabedoria? Você não deveria procurar o caminho daqueles que estão nos palácios? Como você, sabendo que aquele menino era o Cristo, ele pergunta: como você que veio para a transformação do povo de Israel vai dar conta desse serviço, nascendo na pobreza, né, nascendo nessa dificuldade toda? E aí Jesus, e isso a gente não tem na Bíblia, mas a gente tem pela psicografia do Chico, que Jesus dá algumas batidas no peito de Simeão, e Simeão não entende, só que quando Simeão desencarna no plano espiritual, ele entende que aquela era a resposta do bebê Jesus para ele, falando para ele que ele não precisava de nada material, porque o reino dos céus, o evangelho que ele veio trazer para a terra, seria implantado no coração dos homens. Então, quando a gente tem essas pessoas que querem desanimar o cristão, porque não vale a pena, porque é difícil, sim, é difícil, não é fácil. Né? Você viver a caminhada cristã, você ter essa lógica de vida, a gente já falou disso aqui várias vezes, você vai ser o bobo, o manezão, o que só quer saber distribuir sopa, né? Você vai ser a pessoa mal vista e mal interpretada pelas pessoas que buscam materialismo, que parecem tão espertas aqui na Terra, mas a gente precisa entender que esse reino de Jesus, ele está no nosso coração, e que o que a gente espera de Deus, essa felicidade, que é o que ele fala aqui, né? Vede, agora sou feliz, eu encontrei o Espiritismo, eu segui o Espiritismo, e hoje eu sou feliz. Essa felicidade, ela é indizível aqui na Terra, e o mais importante, nós mantermos sempre em mente, pessoal, e é por isso que a gente tem que ter fé, ela não é conhecida aqui na Terra. A gente não tem ainda livros escritos sobre o que é a felicidade dos justos, daqueles que ascendem. O André Luiz, ele fala pra gente no livro Ação e Reação que o ser humano, ele teve muita facilidade de falar do inferno porque no estágio de evolução ele conhece mais o inferno, mas ele ainda não conseguiu pintar o céu, escrever livros sobre o céu. Tanto que quando a gente vai para a Bíblia, isso aqui não é uma crítica, é aquilo do que a gente precisava nesse estágio de evolução. A gente pensa num céu, e eu não estou criticando a religião de ninguém, né, mas um céu que tem ruas de ouro. Então, sempre usando aquilo que é material para explicar essa beleza celestial. E não é nada disso, pessoal. A gente, com muita fé, sendo espírita, sendo cristão, espera um tesouro, espera uma felicidade que ninguém pode descrever ainda aqui na Terra, mas que com certeza vai valer a pena. Bom, dentro dessa perspectiva, fica muito claro aqui que qualquer pessoa, independentemente de classe social, de quantidade de posses financeiras, materiais, até mesmo de iluminação cultural, independentemente disso, se a pessoa é culta ou não, se é instruída ou não, se tem ou não educação, se tem saúde ou não, olha só, exatamente. Todos podem fazer a caridade. Por isso que Allan Kardec, quando coloca no frontispício da sua obra este lema, esta bandeira, né? Fora da caridade não há salvação, ele está também, ao mesmo tempo, referendando a palavra do Cristo, de que todos nós somos chamados a amar-nos uns aos outros, como ele nos amou, e amar o próximo como a nós mesmos. Exatamente. Então, a faculdade de amar, ela independe da sua posição material, da sua posição financeira, da sua conta bancária. Ela independe da sua cultura, se você tem curso superior ou não, se tem mestrado, doutorado, ou se tem jardim de infância. Ela independe da sua cor da pele, da sua etnia, da sua religião, inclusive, da sua crença. Independe do seu sexo, da sua orientação sexual, se você a identidade de gênero, ou se você é jovem, ou se é criança, ou se é maduro ou idoso.
independe de todas as posições aparentes da vida terrestre, porque ela depende do coração de cada um de nós. E por isso, o Espírito Protetor vai dizer que nós podemos fazer a caridade por 3 veículos, por 3 maneiras. A caridade por pensamentos, quer dizer, qualquer um de nós pode parar 10 minutos no dia, que seja, não é? Não se pede também que você fique ajoelhado, orando horas e horas a fio, não. Se você parar alguns minutos por dia, Com intenção, com uma intenção nobre de mandar boas vibrações, bons pensamentos, fazer uma oração por aquele que está doente, acamado, que sofreu um acidente, porque todos nós recebemos hoje no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais alguma notícia da infelicidade humana, não é? Seja através de um acidente, de uma pessoa conhecida. A gente coloca nos grupos de oração, né? Fulano pede preces por isso. Isso é até uma coisa, sabe, que você está falando, que o Geraldinho está falando, e eu já me fiz essa pergunta. Será que as pessoas oram pela lista de nomes que muitas vezes colocam nos grupos espíritas? Exatamente. Será que elas param para orar por aquilo, tiram uma hora do dia? Todo grupo espírita tem uma lista dessas que você está falando. E todos nós hoje participamos de alguma lista dessas, dentro da nossa escola religiosa. Exatamente, não é? Então, que as pessoas vão lá, pedem preces, orações. Fulano, pai de ciclano, teve um ataque cardíaco, foi internado no Hospital Vera Cruz, por exemplo, né? Ou então, fulana teve um diagnóstico de câncer, ela é mãe de ciclana que frequenta o centro. Coloca o nome dela lá, não é? Eu recebo muitos pedidos de oração, tanto no meu Instagram, quanto no meu Facebook, no WhatsApp, e eu repasso todos eles nas listas de oração. E ainda peço à pessoa, mande-me o endereço, mande-me também o nome completo da pessoa. Por quê? Uma vez eu aprendi isso com o Chico Xavier. Eu perguntei a ele, porque lá em Uberaba, no grupo espírita da prece, ele guardava no centro da mesa mais próximo dele uma grande cesta e pedia que as pessoas que estavam interessadas em receber alguma bênção espiritual, que elas colocassem o nome delas com o endereço. E aquela cesta ficava cheia de papelzinhos mesmo, pequenos. Apenas uma tira de papel com o nome da pessoa e o endereço. E ficava ali em cima da mesa, ninguém pegava. Aí uma vez eu questionei o Chico, Chico, mas isso, qual que é o objetivo disso? O endereço. Né? A pessoa coloca o nome completo e o endereço. Os espíritos não podem ajudar, já que elas estão aqui, eles não podem já ajudá-la diretamente? Ele falou assim, podem ajudar e ajudam, mas eles não são adivinhos. São Deus, né? Exatamente. Eles não são adivinhos, são espíritos humanos como nós. Exatamente. Apenas desencarnados. Eles precisam de referências. Enquanto aqui nós estamos, eu estou psicografando, e as pessoas da mesa estão falando sobre o Evangelho e sobre a doutrina dos espíritos, enquanto a tarefa não termina, os espíritos, existe uma pleiade de espíritos, um grupo de espíritos que estão aqui designados para anotar esses papéis todos, e não significa que eles vão lá no endereço da pessoa, lá em Aracaju, lá em Torres, no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, não. Mas eles acionam aparelhos televisivos diretamente ligados nas cidades. Das cidades transferem-nos para os bairros. Nossa, maravilha. Dos bairros transferem para ruas. Cada rua tem o seu guia espiritual e cada guia espiritual da rua aciona o guia espiritual da família. Maravilha. Olha só, tudo uma rede. Naquela época a gente não entendia muito. Isso está no livro do Chico, Ação e Reação também. Né? Quando ele fala do Dr. Bezerra. Naquela época, como a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha rede social, a gente não entendia como se processava. Conceber isso, né? Hoje é muito fácil a gente entender isso. Porque hoje com o WhatsApp você vai se comunicar, ou o Instagram, ou qualquer outra rede social, você se comunica
E até vendo a pessoa, né? É. Você faz uma videochamada, por exemplo, e conversa com a pessoa à distância. Naquela época, década de 80, isso nem existia. É. Veja bem. Então, e a partir daí, por isso que nós temos que orar por esses irmãos. Porque nós vamos fazer o contrário, né? O nosso guia espiritual vai acionar o guia espiritual da nossa casa, da nossa família, que por sua vez vai acionar o guia espiritual. É uma hierarquia da rua, do bairro, da cidade para ir até a outra. E olha o que isso Olha traz só. para a prece, né? A intenção que essa Exatamente. explicação traz para a prece. E outra, né? Maravilha. Quanto mais Nossa. pessoas nessa rede do bem, vamos dizer assim, Tiverem acionando, né? estiverem acionando preces, vão se somando também, vão passando a orar por aquele que está pedindo. Então é uma verdadeira teia do bem. Nossa, uma maravilha. Uma verdadeira teia do bem. Então nós podemos fazer a caridade por pensamento, através da meditação e da prece em favor de um irmão ou de uma irmã que esteja necessitada de uma ajuda. A outra questão que eu vou pedir ao João Pedro para falar, que ainda tem mais duas formas de fazer a caridade por palavras e a caridade por ações. Fala então a caridade por palavras. Eu acho que a caridade por palavras, ela demanda um esforço grande em algumas situações em que a gente tem vontade de dizer uma má palavra, né? A caridade com palavra, ela é muito poderosa, porque a palavra com intenção, com boa vontade, ela é muito terapêutica. Muitas vezes, um exemplo, você chega ao seu trabalho, percebe que tem um colega ali, né, que está chateado, uma colega, eu já passei por isso, estava até passando por uma questão de assédio, né, assédio moral no caso, e você traz ali um elogio através da palavra para a pessoa, elogia ela, o trabalho dela, como ela está radiante naquele dia, como ela está bonita naquele dia, e aquilo você pode muitas vezes, por aquele minuto de uma palavra bem colocada, de uma palavra de autoestima, de uma palavra bondosa, você auxiliar aquela pessoa a desconectar dos obsessores ou daqueles espíritos que estão ali fazendo um processo de depressão, de desânimo, e ajudá-la a se conectar naquele momento de alegria aos seus mentores espirituais. Às vezes, gente, a única coisa de que as pessoas precisam para virar uma chave, para dar um clique, para mudar a conexão, é de uma palavra amiga. Eu acredito muito no poder da palavra, porque no início era o verbo. Então a gente tem a palavra na tradição evangélica absolutamente com muita força. A gente tem a descrição de que o Cristo era o verbo, que no início era o verbo, do poder da palavra. Então a gente não pode subestimar o nosso lugar como espírita, no sentido de ter muito conhecimento escrito, né, de ter uma quantidade absurda de vocábulos articulados que explicam coisas. A gente não pode subestimar esse tesouro no sentido de transmiti-lo para as outras pessoas. Eu acredito muito no poder da palavra. E aí só, antes de passar para o Geraldinho trazer mais comentários, falar o nome de Jesus, essa palavra é muito poderosa. Para além dessas palavras, né, no sentido de ajudar outra pessoa, de trazer ânimo, uma autoestima, a palavra Jesus, a palavra Deus, são palavras que têm vibrações muito específicas. E aí eu me lembrei, quando o Geraldinho falou dessa questão da palavra, da Irmã Tomásia, que foi um livro que a gente editou esse ano. O Geraldinho escreveu a introdução, escreveu o prefácio. A Irmã Tomásia, num determinado momento da vida dela, ela ficou doente. E quando ela vai conversar com o confessor fala: agora você vai falar o nome de Jesus o dia inteiro. Então tá tomando água? Jesus. Tá trabalhando? Jesus. Vai deitar? Jesus. E ela começa a falar o nome de Jesus. E em falando o nome de Jesus, ela alcança a cura. Um outro exemplo, que eu não vou falar aqui porque é longo, mas a gente comentou há poucas semanas no Evangelho, o Chico com a Valéria, quando ela fala a palavra Jesus, e aquela palavra é uma bifurcação, tanto na vida da Valéria, como seria também um grande auxílio na vida do Chico, quando ela volta e fala Jesus para ele, naquele jeito em que ela dizia. Então, quando a gente fala de caridade através da palavra, eu acho que a gente tem um grande poder nas nossas mãos, né, aí no nosso centro, centro de força laríngeo, que a gente muitas vezes não usa, e é uma pena porque é um tesouro muitas vezes desperdiçado. A respeito da palavra também, eu quero aqui aduzir o que nós aprendemos com o espírito de Neio Lúcio, naquela trilogia que foi publicada pela Vinha de Luz Editora,
começando por sementeira de paz, sementeira de luz, depois sementeira de paz e colheita do bem. E aqui são as mensagens que o Neio Lúcio escrevia no culto do Evangelho do lar da família Joviano, na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhou por largas décadas, e culto este do qual o Chico participava como médium. E lá ele recebia as mensagens e as instruções espirituais. Pois bem, o Neio Lúcio, para explicar para a família Joviano e para o Chico Xavier como se processavam as curas e os trabalhos espirituais no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele relata, em determinado momento, a necessidade das pessoas que atendem o público, né? Aqueles que são, vamos dizer, hoje a gente tem a figura do atendimento fraterno, né? Naquela época ainda não se usava essa alcunha. Mas o atendedor fraterno é aquele que vai receber a pessoa que está buscando o centro espírita pela primeira vez, né? E que precisa ser acolhido com carinho, com caridade, com boa vontade. Ele precisa ser ouvido. Às vezes ele está passando por uma provação muito grande em casa, uma doença de algum familiar, ou a perda financeira, está passando dificuldade financeira, ou a própria pessoa está passando por doença física, ou algum desequilíbrio mental de um ente querido. Então ela chega aflita, sobrecarregada no centro espírita. E aí aquele atendedor fraterno, o Neio Lúcio vai dizer, as palavras, ele tem que se conscientizar que as suas palavras funcionarão como um bisturi mental. A cirurgia, né? Como uma cirurgia mental. Olha a importância da palavra. A caridade pela palavra. Então a pessoa não olhar para si apenas, que às vezes o atendedor quer falar de si, como que eu me tornei espírita, quer contar. Não, isso não interessa. Ele está ali naquele momento para ouvir as pessoas. E ao ouvir o drama de cada um deles, que ele ou ela tenha suficientemente bom senso de saber escolher as palavras certas. Jamais entrando no pessimismo, jamais desestimulando, dando força, né, para que eles... Não é? E ao contrário, escolhendo as palavras mais nobres, de valor espiritual mais alto, como perdão, como paciência, como coragem, como perseverança. Essas palavras são tão importantes que o Neio Lúcio vai dizer, elas funcionarão como verdadeiro bisturi numa cirurgia mental, que vai trazer resultados efetivos na cura daquela pessoa. Maravilha isso, né? É uma maravilha. Então, essa é a caridade pela palavra. Então, uma boa palavra, uma boa palestra, uma reunião em família, o culto do Evangelho no lar. Exatamente, a palavra aplicada. Pela palavra. Nós estamos né? unidos em família, lendo o Evangelho e comentando o Evangelho. Ao invés de estarmos, por exemplo, fofocando da vida alheia, criando calúnia, difamação a respeito da vida dos outros, que isso não interessa a ninguém. Não é? Então, olha só, é o outro lado, o lado do bem. E até a gente fez o post essa semana sobre o culto do Evangelho no lar e muitas pessoas falaram, eu faço sozinho. Gente, é uma grande caridade comentar o Evangelho sozinho. Os espíritos que estão ouvindo vão se beneficiar de uma forma que a gente nem imagina. Muitas vezes você está sozinho ali materialmente, mas espiritualmente, se você tem disciplina no culto, são dezenas ali, talvez centenas de espíritos que estejam, né, concorrendo ali com você naquele momento. E só antes de passar desse tema... Mas eu quero só fazer uma observação, antes de sair dele. João Pedro, pelo seguinte, uma vez nós já conversamos sobre isso, a pessoa estar orando sozinha, né? Só que quando se faz o culto do Evangelho no lar, ela nunca está sozinha. Nunca. Primeiro, porque ela estará acompanhada do guia espiritual dela. Então, mesmo que todos da família não estejam participando, estará ela e o guia espiritual dela. Certamente, o guia espiritual de nós
de nossa proteção. Na hora do culto no lar, por isso que o culto no lar tem que ter hora marcada, tem que ter o dia. Claro que às vezes ocorre Claro, imprevisto um ou imprevisto outro. ou outro, mas isso não vai modificar o amparo. Naquele dia, os nossos guias espirituais estarão conosco. Ora, já são duas pessoas. E Jesus diz: onde duas ou mais É que você pessoas estava falando esses estiverem dias, né? reunidas, eu estarei presente. É. Quer dizer, três já estão fazendo. Exatamente. E Jesus estará também. Certamente. Imagina, gente, o dom da ubiquidade do Cristo. É o planeta inteiro, com certeza, e mais, né? Um espírito muito evoluído. Só antes da gente passar disso, eu me lembrei, quando o Geraldinho estava falando, daquele caso que o Humberto de Campos traz pra gente, do advogado que não contou para o amigo que era espírita. A gente já comentou disso aqui. E quando os dois, vamos pular, tornar mais breve a história, os dois desencarnam, o espírita fica numa situação melhor. Desculpa, gente, os dois não desencarnam. O que é espírita desdobra e vai visitar o que tinha desencarnado durante o desdobramento, durante o sono. E quando ele começa a conversar ali com o amigo, e o amigo fala, nossa, se eu não me engano é Mota o nome dele, Mota, mas a vida continua. E ele fala, mas eu já sabia, Mota, a gente reencarna, mas eu já sabia. Quando ele vai falando as coisas que ele aprendeu com o desencarne, e o Mota vai falando que já sabia, ele tem uma crise de raiva e fala, sai daqui, seu embusteiro, porque se você fosse o meu amigo, o meu sócio, eles eram advogados, o meu sócio, você jamais teria deixado de me contar, o meu amigo jamais teria deixado de me contar. E aí o Mota sai entendendo a oportunidade que ele perdeu de ter contado para o amigo que ele era espírita. Então a gente não pode, pessoal, quando a gente é espírita, como Emmanuel fala no estande, acho que é o estande da vida, a maior divulgação que a gente pode, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Bom, e a última parte que nós podemos fazer a caridade, note bem, nem a primeira parte, que é a caridade por pensamentos, e a segunda parte, que é a caridade por palavras, precisa de dinheiro, precisa de posição social, precisa de cultura, de ser rico, de ser determinada classe social, de determinada etnia, nada disso. Qualquer pessoa pode fazer o bem nesse sentido. E a última caridade é a caridade por ações, que não basta ficar no pensamento, na palavra, com os braços cruzados. Especialmente se você pode descruzá-los. Exatamente. E aí talvez seja aí, como o Espírito não comentou nesse parágrafo, ele deve comentar aqui. Lê o parágrafo? Muitos dentre vós também dizem, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Maravilhoso isso, né? Então, olha só como ele se refere à nossa consciência. Por isso que precisamos da ação. Né? Não basta só a caridade pelo pensamento, pela aquela pessoa que só fica orando, só fica meditando, mas não consegue passar o ermitão, disso. Né? O ermitão, ou dentro de um convento, ou dentro de alguma instituição de isolacionismo. Embora ela esteja, sem dúvida nenhuma, fazendo um bem, mas ela está se esquecendo do segundo momento importante, que é a caridade por palavra, que é o contato com os outros. Você ficar sozinho com você mesmo, orando e meditando, é você com Deus. Com certeza. À medida em que você
se relacionando na vida comunitária, vendo quem está precisando, não é? Onde que é na sua cidade, todas as nossas cidades terão isso, as zonas mais vulneráveis, as instituições que estão precisando de recursos, de ajuda, de mantimentos, de algum carinho, um cobertor, enfim. Nós temos 1000 modos de fazer a caridade, além da caridade da oração, do pensamento, além da caridade da palavra. Certamente a nossa inteligência encontrará 1000 modos de agir. Ora, e toda vez que a gente se recusa a fazer isso, a nossa consciência grita. Por isso que ele fala: Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Então a consciência é onde está escrita a lei de Deus. E na lei de Deus nós sabemos: amai-vos uns aos outros. É uma prerrogativa necessária, imprescindível, para que nós caminhemos no caminho da evolução e vamos dizer assim, da redenção espiritual. Sem isso, sem esse contato com o outro, porque também tem isso. Ele fala aqui que quando a gente entorpece a consciência, através dos vícios, dos desvios de toda a natureza, e o espírito do mal, o que é o mal? É a ausência de bem. Então, a ausência de bem é o quê? É o espírito do egoísmo, o espírito do orgulho, o espírito do fanatismo, o espírito do sensualismo, assim, da vaidade, da sensualidade exorbitante. Todo tipo de vício egoístico, né, acaba tomando conta de nós. E nós vamos nos tornar ou num espinheiro, ou numa terra seca, ou num deserto, não é? Até que a chuva de nossas lágrimas, através do sofrimento ou do tédio, nos tire desse lugar da aridez moral, ou então do espinheiro também sentimental, que muitas vezes nós nos cercamos com o egoísmo enregelante. E aí, novamente, a consciência nos chama a quebrar esses grilhões de treva, né? Esses grilhões de atraso moral, através da sombra do remorso, e nos faz, quase que por obrigação, nos impulsionando para realizar alguma coisa em favor dos outros. E somente a caridade, somente a ação no bem é capaz de nos defender de nós mesmos. Eu acho muito impressionante a quantidade de conhecimento espírita que tem nesse parágrafo, que ele começa falando da ubiquidade. A ubiquidade é um dom espiritual que o espírito adquire cada vez mais conforme ele vai se purificando. O que a ubiquidade significa? O que os espíritos nos contam? Que é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, dessa consciência estar em mais lugares ao mesmo tempo, entendendo que lugar, quando a gente evoluir, ele vai ter um outro aspecto diferente desse aspecto tão materialista que a gente tem aqui na Terra. Mas ubiquidade é isso. Deus, isso a gente sabe desde sempre, é onipresente. Então, o Espírito começa falando: nós somos tantos na Terra, será que Deus olha para mim? Com toda certeza. Deus, sendo a inteligência suprema, como está lá na questão 1 do livro dos Espíritos, ele está em todos os lugares. A gente não entende, porque na questão 10, os Espíritos nos dizem que a gente não tem ainda sentidos para compreender a natureza íntima de Deus. Mas certamente o nosso Deus está conosco. E isso, quando o Espiritismo traz essa perspectiva tão bonita e explicada da onipresença de Deus, a gente tem que ter fé de que Ele está conosco. E aí, quando o Geraldinho estava falando dessa questão do espírito e da matéria, e o espírito também, na lição que fala sobre como a matéria entorpece o espírito, ela pequena o espírito, ela coloca o espírito num lugar em que ele não pode manifestar a sua luz, porque escurece mesmo
Eu me lembrei de Paulo na epístola, quando ele fala, né, para Deus: não entendo o meu próprio agir, pois o bem que eu quero, acabo não fazendo, e o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Então a matéria, ela quer fazer o espírito estacionar. Ela quer que você se deleite cada vez mais, e aí o Geraldinho trouxe várias perspectivas, na perspectiva de matéria para a qual o seu espírito já se inclina mais, aquela tentação central, ou como os espíritos, o André Luiz explica, né, no Ação e Reação, o desejo central do espírito. Se a gente der lado para a matéria em detrimento do espírito, certamente a gente perde as possibilidades tão bonitas do espírito. Agora, o Espírito está trazendo aqui essa possibilidade que é a consciência. O Geraldinho citou a questão 621 do Espírito, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem categoricamente: na consciência. Lá na questão 992, os Espíritos falam para Kardec que toda vez que a consciência o exprobra, né, nós temos aí uma capacidade, uma possibilidade de evoluir, de tomar um outro caminho. E é muito bonito porque aqui o Espírito está relacionando a consciência ao coração, né, a esse sentir de Deus, sentir a presença de Deus, porque como nós ainda não temos sentidos para entender Deus, a gente acaba sentindo Ele pelo amor, pelo coração. E é muito bonito quando o Espírito traz aqui essa relação da consciência com o coração, porque na nossa mediocridade a gente pensa sempre a consciência muito relacionada ao cérebro, se a gente tivesse que relacioná-la a algum órgão, mas os Espíritos nos respondem no Livro dos Espíritos que o nosso espírito ele não está localizado no cérebro de uma forma circunscrita. Então, quando a gente tem uma intuição, um sentimento que pode ser a nossa consciência ali, não vai por aí, não faz assim, busca uma oração, busca um outro caminho, a gente tem que seguir, porque certamente quando essa luz se acende em algum lugar dentro de nós, nós estamos recebendo uma oportunidade, como os espíritos dizem para Kardec, de evoluir. Esse parágrafo aqui, achei ele muito bonito. Muito bonito, né? E vejam como ele termina a respeito, quando chega o remorso e a consciência volta a agir, ele pede: ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então a nossa consciência, onde está inscrita a lei de Deus, será sempre conselheira, será sempre é isso boa mesmo, conselheira. boa conselheira, é isso. Né? Então, diante de um obstáculo, como devo agir? Diante de um problema, diante de uma disputa, diante de qualquer, vamos dizer assim, perturbação, seja ela social, política, econômica, familiar, mental, né? De saúde, nas relações humanas, dentro da casa espírita, da instituição religiosa a que você se ligou, né? Diante de todas essas tentações, vamos dizer assim, ou diante de todos esses obstáculos, qual o melhor caminho? Jesus será sempre o melhor caminho. O caminho da verdade e da vida. Porque às vezes, o Chico falava isso, a verdade pode ser adiada, porque às vezes a verdade é muito dura, muito crua. Aquela pessoa que, por exemplo, fala sempre assim: porque comigo é assim, eu falo a verdade. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo, e não importa, doa quem doer. Ora, a verdade é necessária, sim, mas ela pode ser dosada. Ela pode ser dita a caridade da palavra. Na caridade da palavra. Ao invés de você usá-la. Tentar dar uma volta a mais, né? Claro. Com o sentido de humilhação do outro. Tanto que o outro está errado, por isso e aquilo. Não, você dosa aquilo. De que custa, né? E tenta amenizar a dor do outro quando pego em erro, né? Então ela pode ser dosada. Mas a vida nunca é dosada, não é? Então é a verdade e a vida. Porque a vida pressupõe o quê? Pressupõe o amor. O amor. Quem que nos deu a vida? Deus. Deus, que é o amor. Que é o amor. Aliás, o Chico dizia que nada mais é do que a repetição dele mesmo, né? No seu evangelho. Ele fala, né, na sua carta, aliás, ele diz: não existe melhor definição do que essa, né? Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Então, gente, se a gente
procura a verdade com amor, a nossa consciência É vai isso mesmo. indicar o caminho. Né? Vai aí e vai ser boa conselheira. Né? Nós nos acharemos consolados pela nossa própria consciência. E é claro, nós não estaremos sozinhos, porque os bons espíritos, nessa hora, estarão nos ajudando aí, né? E com o conselho dela, recebido da nossa própria consciência, com os benfeitores espirituais, nós estaremos seguros. E o Geraldinho, a gente estava até comentando sobre isso essa semana, pessoal, né? E se tiver, né, algum amigo, algum irmão ou irmã médica aí, o que que custa para um médico dar o diagnóstico com mais amor, com mais afeto, Mais tentar qualidade. falar de uma forma que não vai bater. A gente ficou sabendo de uma história essa semana, o Geraldinho contou, de uma moça que recebeu um diagnóstico assim de uma forma tão crua, tão maldosa, aquele determinismo assim, sua vida acabou e aí o resultado é esse. Para que isso, gente? O que que custa falar com mais carinho, dar uma volta a mais? Se já acabou mesmo, o que que custa dar uma volta a mais, tentar explicar, até às vezes até de uma forma mais técnica, mais complexa para a pessoa, né, pensar que tem um caminho. O que que custa isso? Não custa nada. Exato. Vamos ver então o último parágrafo. Quer que eu leia? Você. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. O caminho É o esse, né? estandarte do bem, né? É. Amai-vos uns aos outros. É Deus, Cristo, caridade e solidariedade em todos os aspectos. Paz, alegria, compreensão, perdão. Quem vive nesse clima vive em constante defesa contra o mal que reside Que ele dentro fala, de né? si E mesmo. consolação, né? Felicidade e consolação, Felicidade né? e consolação. Praticai essa máxima. Reuni-vos. Olha só, a gente também não pode praticar isso sozinho. Né? Porque acaba sendo uma coisa muito isolada. Ele chama, reuni-vos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Acho que nem tem o que dizer. O caminho é esse, né? A gente já falou muito aqui sobre como Jesus repetiu esse dizer, né, em vários momentos do Evangelho e trazendo para a gente como a nova lei. E o título, né? A caridade material e a caridade moral. Então, com certeza, né, sem dúvida, o nosso caminho é esse. E em dando, a gente vai receber aquilo de que os nossos espíritos precisam. Assim nos orientou hoje um espírito protetor na mensagem dada na cidade francesa de Lyon em 1860 e escolhida por Allan Kardec para ser posta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Bom, pessoal, nós terminamos a instrução desse espírito protetor. Hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem, eu acabei de ver que alguém perguntou ali se a live vai ficar salva. Todas as lives são salvas. Tudo está aqui no Instagram, no meu e no do Geraldinho. E também todas as lives elas já foram até repostadas no canal Saber Espiritismo do YouTube, tá tudo lá para quem acha o YouTube mais confortável, e também no Face, para quem acha o YouTube, e muita gente fala isso pra gente, uma plataforma mais confortável para assistir vídeo, porque pode fechar a tela do celular, porque pode aumentar a velocidade. Então tá tudo lá no YouTube, desde a live 1 até a 43, tá tudo lá. E aqui no Instagram, no meu Instagram pessoal, Geraldo Lemos Neto, e no Instagram do João Pedro, @cristão.no.mundo. E aí na semana que vem, quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra aqui para iniciar a beneficência, a próxima instrução dos espíritos, né, que foi Adolfo, bispo de Argel. E antes de terminar a live, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente, aí a gente fecha e salva aqui o vídeo. Bom, gente, todos os países aí, anglo-saxões, têm hoje uma tradição muito importante, que é o Dia de Ação de Graças. É o Thanksgiving. Inclusive é feriado hoje nos Estados Unidos por essa questão. As famílias se reúnem, é um momento de dar graças. E eu peço licença a todos vocês para
num sentimento de profunda gratidão, dar graças pela existência do meu pai, que no dia de hoje completa 10 anos que foi enterrado, que encerrou a sua existência em 2013. Ele desencarnou no dia 22 de novembro de 2013, sendo enterrado aqui em Belo Horizonte no dia 23 de novembro de 2013, portanto há 10 anos atrás. E a nossa prece vai ser dirigindo o nosso sentimento de gratidão a ele e aqueles que têm também os seus pais residentes no mundo espiritual também sejam convidados a orar conosco, mentalizando, né? Já que pelo pensamento nós também podemos atingi-los, vamos todos nesse sentimento de thanksgiving, de dar graças a Deus pelas bênçãos que nós recebemos, vamos dar graças a Deus pelos nossos pais terrestres. E assim, Senhor, estamos encerrando este culto de Teu Evangelho de amor e sabedoria em nossos lares, lares físicos e lares espirituais, que se multiplicam na imensidão do tempo e do espaço. Hoje, carinhosamente, nos recordamos dos nossos pais terrestres, aqueles que nos deram a vida através da concepção do corpo, que aprouve a sua soberana sabedoria ofertar-nos como nova oportunidade de trabalho e redenção. A nossa gratidão é ilimitada, Senhor, por aqueles que nos deram, além do próprio corpo físico, a orientação das primeiras horas da infância, o apoio material do sustento digno, os esforços muitas vezes silenciosos, suas lágrimas ocultas, os sofrimentos que certamente haverão de ter todos eles, como meu pai terrestre, Geraldo Lemos Filho, teve para vencer os muros de dificuldades, a fim de que nós, em família, pudéssemos ter tudo de bom e de melhor, segundo a sua concepção, segundo a sua proteção e o seu cuidado. É por isso que lhes dirigimos, Senhor, o nosso pedido, a nossa prece, a nossa súplica, para que abençoe meu Pai, Geraldo Lemos Filho, pelos 10 anos de sua desencarnação e hoje na nova vida, que ele possa receber as flores de nossa gratidão, convidando a todos aqueles que nos ouvem a fazerem o mesmo, mentalizando neste momento, ou até mesmo falando em voz alta, o nome de seus paizinhos queridos, que já partiram para o mais além. Vamos todos nessa hora repetir o seu nome em voz alta, com todo o carinho, com toda a vibração de amor que eles nos inspiram, agradecendo a eles. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida que nos deste. Muito obrigado pelo apoio das horas mudas em que os seus sacrifícios de homem honrado e trabalhador pôde nos ofertar. As madrugadas insônias, as horas de trabalho, muitas vezes inclemente, para que pudéssemos ter o pão à mesa, o agasalho no frio, a coberta, o conforto de uma cama quente onde dormirmos, o teto de um lar, a bênção da comunhão em família, a existência de nossos irmãos e irmãs que também vieram por teu intermédio. Muito obrigado, meu Pai, por ter nos deixado e legado a sua memória de sacrifícios ingentes, de trabalho honesto e seguro, e especialmente de dedicação familiar, com que nos abraçou a todos num manto de proteção e carinho, que nos sustentou na jornada terrestre. Receba, meu Pai,
Recebam todos os paizinhos, os genitores dos nossos ouvintes, daqueles que comungam conosco este culto do Evangelho de Jesus. Recebam todos vocês a nossa gratidão suprema, para dizer-lhes do fundo de nosso coração: homens honrados e dignos, bem-aventurados sois todos vós, porque agistes em nome de Deus, nosso Pai, para nos dar a vida, para nos proteger e nos orientar no bem. Deus seja louvado por suas presenças entre nós e para sempre. Que vocês todos, onde quer que se encontrem, na vida espiritual, ou mesmo alguns deles que possam estar já de retorno à vida física, onde quer que se encontrem, possam receber nesta hora os eflúvios de paz e esperança, de gratidão e alegria, de amor e carinho que lhes endereçamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Irmão maior, que em nome do Pai Celestial nos deu a bênção do entendimento de suas verdades celestes. Que assim seja, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Que assim seja. Bom, pessoal, então depois dessa prece maravilhosa, a gente vai fechar aqui e salvar o vídeo, tá bom? Até semana que vem. Tchau, minha gente.